senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que se faz presente em grande número, muito obrigado por vocês terem vindo. Quero inicialmente ressaltar e parabenizar as funcionárias concursadas por esta casa. Eu acho assim que não tem coisa mais gratificante para um cidadão do que ser aprovado no concurso e ser chamado. Então, parabéns às meninas que irão assumir seus cargos aqui na Câmara, que trabalhem com dedicação, que atendam bem as pessoas que aqui visitam a nossa casa, seja do partido que for, todos têm que ser tratados com igualdade, tá? Que vocês possam fazer uma brilhante carreira aqui na Câmara. Em segundo plano, o que se fala, o que se tem falado de ontem para cá, é quanto a essa divulgação dos índices. Até se falou que são índices do Tribunal de Contas. Não são índices do Tribunal de Contas, são índices da FIRJAN, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Índices de gestão fiscal. Esse índice de gestão fiscal, ele trata de alguns itens, e até vou citar aqui. Um dos itens de endividamento do município é em relação ao INSS. Hoje, o município tem uma dívida histórica de INSS, que acho que todos os vereadores sabem disso. Hoje o município tem uma dívida de mais ou menos 12 milhões de INSS, sendo que de 1998 para cá foi parcelado esse INSS. Inclusive se paga todo mês um valor que até os municípios, todos os municípios entraram na justiça contra esse endividamento, porque o que se paga por mês ele não cobre, a parcela que se paga não cobre o valor da correção monetária e dos juros que são cobrados. Então é uma dívida praticamente impagável. Esse é um dos itens pelo qual o município foi avaliado. Nós temos também um outro item, que é quanto ao fundo de garantia. Essa administração praticamente quitou o fundo de garantia. Porém, no final do ano passado, até nós aprovamos aqui uma diferença que a Caixa Federal apurou em relação ao fundo de garantia de alguns funcionários, que resultou num parcelamento de mais ou menos R$93 mil, que está sendo pago todo mês. Inclusive, muitos funcionários foram beneficiados e retiraram já o seu fundo de garantia de administrações anteriores que não honraram com o fundo de garantia. Temos também ainda dívidas com o BNDES, que é o banco que financia, aliás, que financiou os ônibus que foram comprados pela prefeitura, que estão sendo pagos, parcelamento das que têm a dívida, mas as parcelas estão em dia. Temos o financiamento do Provias, também está sendo pago, que é em relação a outras aquisições pelo município. Outro item que foi avaliado é em relação aos precatórios. Hoje o município deve em torno de R$1 milhão de precatórios que em outras épocas foi feita uma lei que não contemplou algumas professoras na época, que ficou fora do projeto de lei e que entraram na justiça com todo o direito e que hoje estão pleiteando na justiça até
posso citar aqui o nome de algumas pessoas. A dona Urdina, a dona Natália, a dona Mira, a dona Moreninha, tá? Pessoas que estão até precisando de dinheiro, inclusive a prefeitura hoje deposita numa conta judicial esses valores, uma prestação mensal para honrar o compromisso, mas é uma dívida que existe e que a prefeitura vem pagando. Então, são alguns desses itens pelo qual o município foi avaliado. Então, se coloca algumas coisas que os vereadores de oposição deveriam analisar melhor. Hoje nós temos aqui no nosso município os bancos se instalando na nossa cidade. Temos aí na iminência da inauguração da Caixa Econômica Federal, que é um sonho do município, onde serão beneficiados centenas de milhares de funcionários que às vezes se deslocam na vacaria para receber fundo de garantia, para fazer outros tipos de serviço e que vão ter aqui em Bom Jesus solucionado seus problemas e vão receber e vão investir aqui na nossa cidade. Temos outros bancos se instalando, já se instalaram. Então eu acho que isso aí é sinal de crescimento. Quando o sistema financeiro se estabelece no município, pelo que eu entendo de economia, são sinais evidentes de crescimento. Senão os bancos não fariam pesquisa de mercado para saber como é que está o desenvolvimento do município. Hoje o município, e é um dos objetivos da atual administração, investir no ser humano. Hoje o município investe na saúde, investe na educação. Creio eu que sejam as maiores obras dessa administração investir nas pessoas. O município hoje, claro, não faz prédio para aparecer. Ele investe na saúde das pessoas. Aqui praticamente 20% na saúde e 36% gasta na educação. Para que as pessoas possam estudar, para que as pessoas possam um dia ingressar numa faculdade com um bom alicerce na sua educação, desde a criança, desde da creche até a escola. Hoje, praticamente, a merenda escolar que é servida nas escolas, praticamente, é toda ela oferecida pelo município. São poucos os recursos que vêm da esfera federal e estadual para suprir as necessidades. Hoje nós sabemos que tanto o governo federal quanto o estadual, ele faz os seus projetos, e bons projetos, por sinal, temos que admitir, mas são poucos os recursos que cobrem essas despesas. Praticamente o município tem que buscar os seus recursos próprios para investir. A vereadora Lucila aqui frisou a questão do transporte escolar, onde praticamente a folha salarial da educação hoje é em torno de 170 mil reais por mês, e o que provém do âmbito federal quanto estadual, somando, dá para pagar apenas uma folha, o resto é todo o município que investe. A contrapartida nas obras de emendas parlamentares, então o dinheiro vai. Não é só comprar combustível, como se diz aí, também é porque se está fazendo estrada. Hoje mesmo, conversei com o secretário, eles estão fazendo estrada lá na Capela São Pedro, estão fazendo ponte. Tudo isso são investimentos. Se está restaurando o calçamento na nossa cidade, é investimento. Vereador, quanto é que foi a contrapartida do município na creche? Olha, eu não tenho dado
quanto seria? Eu não tenho esse índice, mas posso te passar na próxima reunião, mas praticamente o município incrementou mais aquilo que estava projetado e praticamente gastou mais de 400 mil reais, além da verba que veio. Dentro, nobre vereador, aproximadamente 30% do valor da creche. Não, obrigado. Então, eu acho assim que a comunidade, ainda bem que hoje estamos em número grande de pessoas aqui presentes, para que não fique essa imagem, né, apenas colocada pela oposição, mas tem aí os índices, estão aqui os índices, não é eu que estou inventando, né? Hoje o município, com aquele recado de PTU, que é o que mais se fala, praticamente é insignificante para investimentos. Então, todos esses projetos que o município desenvolve na área da educação, na área de saúde, hoje temos aí na área da educação trabalhos na área da música, projetos lá no colégio agrícola, onde inúmeras crianças são beneficiadas. Isso aí tudo são recursos do município, são contratadas pessoas profissionais para desenvolver trabalho para que as crianças não fiquem aí na rua sem alguma tarefa a fazer, e lá as pessoas estão acolhidas, recebendo um bom ensinamento, uma boa merenda. Então, eu acho assim que nós temos que analisar bem, né? Acho que não é por aí. Esses índices que são lançados aí nos meios de comunicação não refletem a realidade. Claro que gostaríamos de estar melhor colocado. Acho que no momento que essa barragem que vai querer, se Deus quiser, será construída, aí sim nós teremos recursos através do ISSQN, através de royalties, para que a gente possa cada vez mais investir na comunidade através de obras que se façam mais em frente. Também outra questão que eu gostaria de levantar aqui é quanto ao pagamento. Hoje os funcionários da prefeitura recebem em dia. Até o 5º dia útil do mês, os funcionários estão recebendo em dia. O 13º salário dos funcionários foram pagos ainda dentro do mês de dezembro, coisa que outras épocas se atrasavam. Hoje se paga em dia os salários, os encargos sociais. Hoje o funcionário vai se aposentar, o seu INSS está recolhido, o seu fundo de garantia está sendo depositado lá na Caixa. Então, temos que levar em consideração todas essas situações. Mas é o papel da oposição fazer as críticas, e nós, da situação, eu como líder do governo, estou aí para trazer esses dados, e se caso os vereadores necessitam de mais informações, estou aí para ajudá-los. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite.